Senhoras e senhores, boa tarde. Dando prosseguimento ao nosso evento, partiremos agora para mais um painel deste terceiro dia da Brasil Energy Conference. Esse evento que é uma realização conjunta da Invest Piauí e da Secretaria de Inteligência Artificial do Governo do Estado do Piauí, com correalização do PNUD, a BDE e FAPEP. Agradecemos aos patrocinadores desta conferência, Green Energy Park, Speak Brasil e Enel Green Power. Estendemos ainda os nossos agradecimentos aos apoiadores deste evento: Consórcio Nordeste, Governo Federal, ABIV, AB Eólica, Absolar, AHK, Calas, Ampli, ITTNet, Clear Energy, Solar Outdoor Media e Gráfica São João. Neste momento, daremos início ao painel Qualidade de Energia, Inversão de Fluxo e Desenvolvimento Sustentável, Desafios e Soluções Inovadoras para o Futuro. Para mediador deste painel, anunciamos Xangai Costa Batista de Oliveira, da BRO Consultoria. E para participantes, anunciamos Antônio Sérgio Getter, mentor de startups, Luiz Fernando Leone Viana, da Delta Energia, e Paulo César da Silva Júnior, da Universidade Estadual do Piauí. Senhoras e senhores, com a palavra, o nosso mediador, Xangai Costa Batista de Oliveira. Teste, 1, 2. Oi. Eu tô ouvindo aqui. Agora estão ouvindo? Ah, ótimo. Desculpa, é novo para mim isso aqui. Gente, boa tarde. Meu nome é Xangai Oliveira, sou da consultoria BRO. Vamos iniciar hoje agora o painel 23, que tem como tema qualidade de energia, inversão de fluxo e desenvolvimento sustentável. Desafios e soluções inovadoras para o futuro. O objetivo desse painel é nos ajudar a entender como que a qualidade de energia, a inversão de fluxo, estão no centro dos principais desafios e soluções do setor elétrico. Vamos abordar o risco, as inovações tecnológicas, os impactos sociais e as oportunidades estratégicas. Temos aqui a presença dos nossos ilustres palestrantes, o Antônio Sérgio Getter. Infelizmente ele não pode estar aqui presente conosco, ele está em uma agenda, está fora do país inclusive. O André Luiz, mas vai participar online, tá? Está aqui o nosso amigo Getter. Tem o professor doutor André Luiz Silva Pessoa, o professor mestre Paulo César da Silva Júnior, e, infelizmente, por uma questão de agenda também, o Luiz Viana da Delta não pôde vir colaborar conosco, né? Então, nossa dinâmica, a gente vai fazer o seguinte: cada participante terá 15 minutos para poder falar, conversar ali com a gente aqui, explicar um pouco sobre o seu tema, sobre a sua visão para esse tema que estamos abordando. Em seguida, farei algumas perguntas, a gente vai iniciar aqui um debate sobre o que foi dito. E abrimos depois espaço para a pergunta do público e das pessoas que estão nos assistindo. Para dar início ao painel, eu convido o Antônio Getter, que é engenheiro com mais de 30 anos de experiência nos setores de energia, tecnologia e inovação. Foi CEO da Copel Holding, onde liderou projetos marcantes como a primeira eletrovia do Brasil, a primeira cidade 100% Smart Grid, a expansão dos parques eólicos no Nordeste, entre outros projetos. O Getter é especialista em gestão estratégica, inovação e sustentabilidade, com passagens por áreas da geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, e hoje atua como conselheiro, consultor e mentor de empresas e startups do setor elétrico. No seu painel, ele pretende nos trazer uma visão macro sobre os desafios estruturais e os riscos crescentes, além da importância da qualidade de energia no desenvolvimento sustentável. Com a palavra, o senhor Antônio Getter.
Alô? Bem, primeiro eu gostaria de agradecer e por uma questão técnica aí, informar que está com um delay de uns 10 segundos aqui, quando eu ouço o Xangai falar, e eu recebo aqui com uns 10 segundos, eu vejo pela minha tela ali. Eu acho que quando vocês começarem a me ouvir aí, eu já vou ter começado a falar faz uns 10 segundos. Então, eu vou tocando aqui, mas eu sei que tem uma reação de 10 segundos de vocês, entendeu? Eu falo aqui, só escuto a reação de vocês 10 segundos depois. Mas eu vou tocar aqui e não vou conseguir entender se vocês tiverem, durante a minha apresentação, alguma interferência. Eu vou receber só 10 segundos depois. Mas, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao governo do Estado do Piauí, à Secretaria de Planejamento, ao PNUD, à FEPEP, à CEPLAN e o Investe Piauí pelo generoso convite e para participar desse importante, estratégico e fundamental conferência sobre um setor que está em transformação permanente, né? Mas estamos vivendo um momento de uma transformação muito mais profunda. E esse tema da qualidade de energia é fundamental para os dias de hoje. Eu gostaria também de cumprimentar os meus amigos que estão aí, né? Eu vi que, infelizmente, eu estou fora do país, mas não deixaria de participar, mas sei que tem muitos colegas aí do setor, gostaria de cumprimentá-los também pela participação. Como o Xangai falou, eu já atuo no setor elétrico há mais de 35 anos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, da apresentação. Acho que eu vou ver se ela compartilha daqui uns 10 segundos, né? Só um minutinho. Aqui. Vamos ver se ela aparece lá. Ok. Deve acontecer isso. Deve estar acontecendo lá. Vamos ver. Bem, enquanto... apareceu aí. Para mim demora um pouquinho para aparecer. A apresentação está ok, viu, Gueto? Então, assim, eu vou fazer um retrospecto rápido do passado, porque é um setor que está em permanente transformação, mas alguns pontos fundamentais eu gostaria de destacar aqui, né, coisas que nós vivemos e talvez tenhamos esquecido, que foram mudanças muito importantes no setor, que foi, por exemplo, a desverticalização. Quando separamos geração, transmissão e distribuição em 3 negócios completamente distintos, criamos a ANEEL, o ONS, o Sistema Interligado Nacional. Isso foi muito bom para especializar as áreas, né, de geração, transmissão, distribuição e comercialização. Mas eu vou trazer aí uma questão que é a segmentação que houve dessas áreas de negócio, inclusive assim com olhares muito profundos de cada área, mas ao mesmo tempo um olhar segmentado do setor. Isso vai ficar evidente na minha apresentação aqui, que eu quero trazer vamos dizer, esse ponto de reflexão, né? Vivemos a transformação, em seguida, da nossa matriz energética, que era basicamente de hidrelétricas, né? Passamos por, sei lá, coisa de 20 anos atrás, pelo PPT, Programa Prioritário de Termoelétricas, onde nós injetamos na rede energia termoelétrica a gás, vinda do Gasbol, uma série de usinas termoelétricas que transformaram nossa matriz energética numa matriz meio que termohidráulica, né? E mais recentemente nós vivemos essa avalanche, né, de energias renováveis, que inclusive o estado do Piauí é um dos grandes atores dessa mudança, né, de energia solar e eólica, que transformou nossa matriz energética brasileira numa coisa extraordinária, né, de matriz limpa, né? Uma coisa invejada pelo mundo inteiro, né? Essa nossa matriz é uma coisa impressionante que nós conseguimos, graças à injeção dessas novas fontes de energia, mas que trazem uma série de preocupações e de desafios, né? O ONS, o nosso Operador Nacional do Sistema, hoje vive uma dor de cabeça para
acertar todas essas coisas que chamam lá do nosso curtailment, né? Por exemplo, que são as entradas e saídas dessas usinas solares e eólicas num ambiente que estava acostumado com energias tipo hidrelétrica, que você tem uma programação para ligar, uma programação para desligar. Então, o que está acontecendo com o setor elétrico, né? Era um setor que era muito baseado em planejamento de longo prazo e grandes investimentos, e hoje nós estamos passando por uma mudança assim, de coisas mais rápidas, de inovação. Isso é um desafio tanto técnico, que o nosso operador nacional do sistema vive, mas também um desafio para a nossa agência, a ANEEL, que tem que regulamentar todas essas inovações que são... É difícil você regulamentar uma inovação, né? Porque a velocidade da inovação é muito maior do que a regulação estava acostumada a fazer nos últimos anos. Então, é um desafio novo que nós estamos vivendo. Eu falei aqui, eu já passei aqui pela vamos dizer assim, uma análise do passado, né? O futuro, se o passado era desafiador, o futuro vai ser muito mais, né? Muito mais rápido, com novas tecnologias nascendo de outros players, né? Nós estávamos acostumados a viver um ambiente que era operado apenas por concessionárias de energia, né, geradoras de energia. Hoje estão entrando outros agentes, como as startups, as indústrias, fornecedores com novas tecnologias, com novos religadores automáticos, com capacitores, com modalidades de negócios diferentes, como smart grids, smart cities, smart grids, microgrids, né, que certamente elas interferem na rede, mas podem trazer também grandes benefícios para a rede, né? Agora, vejam que, apesar de vivermos, né, num país que é todo integrado, há estados que produzem mais energia do que outros, há estados que produzem mais energias do que consomem e há estados que produzem menos energia do que consomem. Quando foi se decidido a criação do nosso Sistema Interligado Nacional, foi um projeto de democratização dos rios nacionais, né? Então, aqueles estados que eram mais bem servidos de rios, eles forneceriam energias para aqueles estados que eram menos servidos de rios. Agora, nós vivemos outros momentos, estados que são mais servidos de insolação, são mais servidos de vento, né? São novos pensamentos que nós temos que trazer para dentro do nosso sistema, que estava acostumado a enxergar tudo aquilo como sendo hidrelétrico, né? São desafios que... Veja, essa desverticalização ela foi criada lá numa época hidráulica, né? Então, veja aqui o estado do Piauí, por exemplo, que é um estado que eu trabalhei agora fazendo um diagnóstico, nossa consultoria fez um diagnóstico agora no final do ano passado, é um estado que produz mais do que 4,5 vezes praticamente a energia que consome, né? Mas ele é um grande representante dessa dicotomia que existe no Brasil, né? O Estado, ele produz energia, mas não há uma correlação direta entre o Estado que mais produz energia e o Estado que tem uma melhor qualidade de energia. Não, são coisas diferentes, né? E veja, é importante que se diga que não é nenhuma crítica a concessionária de distribuição, por exemplo, a Equatorial faz um serviço fantástico aí no Piauí, mas ela está cumprindo uma agenda regulatória, um contrato de regulação, ela tem que operar aquele sistema que ela recebeu, né? Ela recebeu um sistema de distribuição, está operando de uma maneira muito adequada, crescendo, fazendo a operação, manutenção e crescendo os níveis de qualidade conforme os requisitos ANEEL. Assim acontece no Paraná também. A Copel ela atende os requisitos da ANEEL, né? Isso não se prevê um grande salto de melhoria da energia, porque isso acarretaria numa tarifa impagável para a população. Então, a ANEEL ela tem esse papel também da modicidade tarifária, que você não pode fazer grandes investimentos sem cobrar do povo em seguida. Então, o modelo que nós vivemos é esse, né?
O que eu vou trazer aqui é algumas ideias, algumas reflexões para a gente vencer esse modelo, né? E trazer talvez um equilíbrio melhor entre essas qualidades de energia no nosso país. Eu vi aqui que os colegas vão falar também sobre algumas alternativas tecnológicas que existem hoje, né? Certamente isso pode ser utilizado em várias situações no Brasil e temos que fazer com que isso aconteça mesmo, né? Vejam esse gráfico que interessante, eu estou no gráfico 6, qualidade de energia versus o que gera de desenvolvimento. As linhas vermelhas e azul são o DEC e o FEC, que são os indicadores de qualidade de energia. Quanto menores os DEC e FEC, melhor a energia, porque o DEC é duração de interrupções e o FEC é frequência de interrupções. Então, quanto menores as interrupções, melhor a qualidade da energia. E veja como eles têm uma correlação com o desenvolvimento humano, né? Eu cruzei aqui com o IDH de cada estado. Então, quanto maior o IDH, normalmente a qualidade da energia é melhor. O que comprova que a qualidade da energia é fundamental para o desenvolvimento humano. Eu estou aqui na Croácia e fiz questão de entender um pouco o sistema elétrico deles aqui, né? Eles têm exatamente isso. Embora eles não tenham toda a energia que eles precisam, eles importam energia, mas a qualidade de energia deles é muito boa, é melhor do que a do Brasil, é menor da média do Brasil, né? E eles têm um IDH também, um dos mais altos, dos estados mais altos do Brasil. Então, se comprova essa correlação que existe entre qualidade de energia, e quanto maior a qualidade de energia, maior o desenvolvimento humano. Claro que o IDH tem relação com educação, etc., mas também a própria educação, com uma qualidade de energia, você consegue desenvolver melhor as escolas, desenvolver melhor as indústrias, desenvolve melhor uma série de atividades. Então, é uma infraestrutura realmente básica para o desenvolvimento. Vou fazer um parênteses aqui. Nós vou falar um pouquinho mais sobre o passado aqui, porque ela vai ser útil aqui para a gente refletir. O Paraná, nos anos 80, que teve uma premiação internacional, né? Chamava-se Clique Rural. E o objetivo, na época, era levar energia para todos os cantos do estado. Isso, claro, energia de péssima qualidade, porque o objetivo não era chegar com qualidade, o objetivo era você chegar naquelas regiões onde não tinha energia, para dar a possibilidade daquela pessoa, daquela cidade, ter acesso a uma geladeira para refrigerar o seu peixe que pegava do rio ali, etc., e conseguir dar uma qualidade de vida melhor, dar uma qualidade de industrializar o seu produto. Quer dizer, era assim, um interesse de universalizar a energia no estado do Paraná. Eu reputo que esse programa dos anos 80 talvez tenha sido o pai do agronegócio paranaense, que é um agronegócio forte, né? Mas aquele momento foi a época que você conseguiu fixar o homem no campo, você conseguiu dar uma infraestrutura suficiente para desenvolver o próprio negócio, para ele começar o seu negócio, fortalecer o seu negócio, e isso, claro, com o tempo vai se melhorando a energia. Hoje o Paraná tem aquelas cooperativas gigantescas, maiores do mundo, né, que são fruto dessa fixação do homem no campo e de dotar as regiões do estado de um nível mínimo de qualidade de energia que ele pudesse ter a industrialização necessária para a época, né? Hoje, é claro que não importa mais você ter energia, você tem que ter energia de qualidade. Hoje, se você não tiver energia de qualidade e não tiver telecomunicações, você está realmente um passo atrás de outras indústrias. E você realmente vai ter um diferencial competitivo negativo, né? As indústrias hoje, é requisito básico ter um nível mínimo de qualidade, não é por exigência dela, é que os equipamentos que se usam hoje na indústria são equipamentos mais sofisticados que são produzidos já para um nível de qualidade padrão internacional, um nível mínimo de qualidade. Se não tiver aquele nível, o equipamento às vezes nem funciona. Nós tivemos uma experiência uma vez, um hospital
lá em Curitiba, que o hospital comprou um equipamento que não funcionava com a nossa característica de energia na época. Tivemos que fazer um trabalho para adequar aquele hospital, né? Então, hoje, assim, telecomunicações é fundamental também, porque toda a nossa rede hoje e todos os negócios dependem da conectividade. E energia e conectividade hoje caminham juntos, conforme a gente vai aqui no slide seguinte. Eu estou preocupado com o tempo, estou com 13 minutos, quero ver se mais uns 5 minutos eu concluo aqui. No slide 7. As tendências hoje, né, sempre as pessoas gostam de rotular as tendências, assim, mas essas são realmente importantes. A digitalização, são os 3 Ds ali, né? Digitalização, a descentralização e a descarbonização. A descarbonização a gente pode facilmente enxergar nessa matriz energética que a gente está tirando o carbono, né? Tirando o petróleo e colocando energias renováveis. Então, isso, a transição energética, muito se fala sobre essa descarbonização, mas não é só isso. A descarbonização, inclusive, da frota de veículos, né? Os veículos elétricos, a eletrificação de tudo, as indústrias deixarem de usarem outros combustíveis que não seja eletricidade. Se você tem uma matriz energética como o Brasil tem, uma matriz limpa, é ótimo que todas as indústrias e segmentos da sociedade usufruam dessa matriz e não, né, usar o carbono como... Então, veículos elétricos é uma coisa interessante também para o Brasil. Os outros Ds ali, a descentralização, que são, conforme os colegas até vão falar aí de smart grid, de microgrids, smart cities e smart grids, etc., né? E alternativas de baterias, uso de baterias, uso de pequenos, dos DER, né? Que são os recursos energéticos distribuídos. Bem, e viveremos também agora a abertura de mercado, que é a energia do mercado livre. Uma pena que o Luiz Fernando Viana, aí, que estaria no nosso painel, poderia falar claramente sobre isso, a abertura do mercado, o mercado livre de energia, que está crescendo e tem um cronograma fixado pela regulação, né, que nos próximos anos vai crescer bastante. Isso trará também um empoderamento do consumidor. Veja, no passado, o consumidor chamava de cativo, né? Ele não tinha muita opção, ele recebia energia e pagava a conta de luz. Hoje ele pode pôr um painel no seu telhado, ele já reclama se a leitura está adequada, se não está adequada, o preço da energia. E isso é muito bom para o setor, né? É bom trazer o consumidor para questionar, e isso é um pouco diferente de como concebemos o passado, que era uma coisa meio de imposição para o consumidor, né? A inteligência artificial, como não só na energia, mas vai transformar toda a nossa sociedade, né? Isso pode trazer grandes benefícios para a nossa rede, né? Você trazer inteligência para a rede, fazer self-healing, né? Que é quando tem uma interrupção, ela acha automaticamente um caminho alternativo para levar energia para aquela casa, né? Mas ela também traz preocupações, como é que eu vou falar aqui para frente? A velocidade de inovação traz também desafios para a regulação, conforme eu já falei. E os riscos aqui, que eu queria caracterizar alguns, são esses eventos climáticos extremos que nós vivemos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Que para nós, assim, foi uma aula. O que aconteceu foi uma tragédia, mas trouxe muito conhecimento e mostrou que os eventos climáticos, eles são muito mais abrangentes. Não é só a energia, né? Porque, por exemplo, o Paraná queria ajudar o Rio Grande do Sul e levar equipamentos, mas não tinha estrada, não tinha aeroporto, o aeroporto não funcionava, não tinha comunicação, é um caos gerado, né? Na Califórnia, aquela questão dos incêndios, que também eles viveram lá, mas esses eventos de Portugal agora, que um colega nosso aí vai falar mais detalhadamente sobre ele, o evento de Portugal, que não tem a ver com eventos climáticos, né? Mas o próprio blackout que houve mostrou o quanto a gente é dependente da energia, né? Em poucas horas acabou a comunicação porque acabou a bateria dos celulares. Os aeroportos não conseguiam se comunicar e aquilo mostrou, né, que nós somos dependentes da energia. Então, nós temos que ter algum olhar para algumas, eu chamaria assim,
o foco na resiliência dos sistemas de atendimento ao consumidor, né? A resiliência da rede. A rede tem que ter alternativas, né? Eu costumo sempre, quando estava na Copel, assim, tinha que tomar uma decisão muito complexa, eu sempre tentava enxergar aquele problema como que a natureza resolveria. Como é que a natureza... Porque se eu fizer como a natureza, eu estou fazendo como Deus gostaria de fazer, né? Então, eu pensava assim, o sistema elétrico nosso interligado é mais ou menos como o nosso sistema de nervos, né? Ele é centralizado, né? Mas se você tem um corte na mão, ele tem uma ação local, uma ação corretiva local. E isso, a nossa rede pode ser dessa forma. Ela é centralizada, ela é um sistema interligado, mas os microgrids, que são centros pequenos que podem ser, assim que desligados, eles podem ter uma atuação local e achar uma solução naquele ambiente, né? Então, essa resiliência passa a ser, a partir dos riscos, né? Ele passa a ser, para mim, o foco do que nós temos que ter hoje, né? O foco na nossa... E temos cases de sucesso aqui para detalhar em outras oportunidades, né? Mas, como eu falei aqui, os recursos energéticos distribuídos, né? Os DERNs, que é a gestão desses recursos, pode trazer grandes benefícios, né? Temos já cases de sucesso de microgrid. A Ipiranga, nós fizemos lá no Paraná uma cidade 100% com medidores eletrônicos, né? Que traz um benefício para o consumidor também, que ele pode fazer a gestão pela demanda, pelo lado dele, fazer a gestão. Construímos a primeira eletrovia do Brasil, que ligava Foz do Iguaçu a Paranaguá, né? São 720 quilômetros, com eletropostos a cada 70 quilômetros. Isso, veja, era uma eletrovia, mas nós antecipamos um problema, porque se começar a vir veículos elétricos, vai dar sobrecarga na rede. Então, nós antecipamos qualquer tipo de problema, né? Para linhas muito longas, onde há muita chance de interrupção das redes, né? O investimento, normalmente, é a solução mais tradicional, né? Você colocar mais rede, mais subestação, etc. Mas temos exemplos aqui como o da BRI, que é uma empresa, inclusive, nacional, né? Fazer compensação em série com uso de capacitores. Você posterga investimentos, existem soluções inovadoras para esse tipo de problema, né? Carregamentos inteligentes em cidades, que você não precisa ter novos investimentos, ela usa a capacidade ociosa que tem, por exemplo, no edifício, etc. Né? Eu estou vendo que eu já estou no final aqui para não me ultrapassar. Desigualdade de energia, como eu falei aqui, ó, existem estados que têm 4 vezes o índice de qualidade em relação aos primeiros, né? A minha proposta aqui é que a gente defina um limite máximo de problemas de energia para os estados, né? Não é possível um estado ter 5 horas de DEC e outro estado ter 22 horas de DEC. DEC é a duração de interrupção que cada cidadão fica, em média, sem energia por ano, né? Então, vocês terem uma ideia, a Flórida, lá que tem uma concessão parecida com a da Copel, ela tem de 1 hora, né? 1 hora por ano, cada cidadão, em média, fica sem energia. E nós temos aqui casos no Brasil que 22 horas, né? Se é 22 horas uma pessoa, significa que uma ficou 50, a outra ficou 2, né? Porque isso é uma média, né? Não é possível conviver com isso. Minha proposta, então, aqui já terminando, é nós estudarmos um programa de limitação máxima de qualidade de energia, ou mínima, né? De qualidade de energia para todo o Brasil. Esse seria um programa, eu acho que seria, mais ou menos assim como definir o saneamento básico, né? Todos têm que ter direito a esse mínimo para poder desenvolver a sua região, para poder ter uma qualidade de vida adequada, né? Tem que ter um mínimo. E outro programa é que não existe royalties para usinas solares e eólicas, né? Esses estados que estão hoje são grandes produtores de energia solar e eólica, né? Usa o seu, vamos dizer, claro que o sol é de todos, mas ele está implantado nos Estados Unidos, assim como os rios também são do país, mas
os estados que têm hidrelétricas recebem royalties. Poderíamos pensar alguma coisa assim para trazer um benefício para esses estados que estão produzindo. E eu sugeri incluir esses programas nessa Carta do Piauí, que eu sugeri ao Washington, nosso secretário de Planejamento do Estado do Piauí, né? A Carta do Piauí, como sendo assim, a condicionar aí dentro de todas as ideias que surgirem dentro dessa conferência, um documento que registre e que venha a ser assim a semente de desenvolvimento, para não ser assim uma conferência só de debate, né? Uma conferência de sementes, né? Para que a gente tenha um país menos desigual na questão de energia e que possa trazer desenvolvimento a todos os cantos do país. Desculpe aí se eu me alonguei e obrigado pela atenção. Gente, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, porque como o Getter falou, ele está na Croácia, então lá deve ser quase meia-noite, né? Então, eu vou antecipar a pergunta para ele e até também quem tiver a intenção de fazer uma pergunta também estará livre para poder fazer a pergunta, tá? Getter, eu vi ali no teu último slide que o deck do Piauí ali só não ganha, em termos ali, é o segundo pior, né? Acho que só Roraima é o pior em relação ao Piauí, né? A qualidade de energia... Para ele e até também quem tiver a intenção de fazer uma pergunta também estará livre para fazer a pergunta, tá? Getter, eu vi ali no teu último slide que o deck do Piauí ali só não ganha, em termos ali, é o segundo pior, né? Acho que só Roraima é o pior em relação ao Piauí, Getter, né? Desculpa. A qualidade de energia para ele e até também quem tiver a intenção de fazer uma pergunta também estará ali para fazer a pergunta, tá? Getter, eu vi ali no teu último slide que o deck do Piauí ali só não ganha... Acho que ele vai ver agora. Pronto, ele entendeu. Pronto, Getter, a pergunta seria o seguinte. O sul do estado do Piauí, nos anos 90, tinha uma das piores qualidades de energia do Brasil. Eu acho que era pior na época. E mesmo assim, uma grande quantidade de empreendedores gaúchos, paranaenses e catarinenses vieram para o sul do Piauí e desenvolveram uma grande economia do agronegócio, que era a grande fatia do PIB do estado, né? E eles fizeram tudo isso sem uma energia de qualidade, né? Por questões climáticas, de terra, Embrapa na época. E aí a minha pergunta para você, a primeira primeiro, se na atual situação que a gente tem a grande parcela do PIB do estado concentrado ali no sul, com uma qualidade de energia média, né? O segundo pior deck, se por um acaso o estado do Piauí, junto com o Equatorial, investisse na infraestrutura daquele local, como você acha que seria a alavancagem do PIB do estado, a questão de melhoria social, né? E aí para a gente aproveitar para não ter a questão do delay, né? Fazer a minha segunda pergunta, que seria com a questão dos critérios econômicos e sociais que normalmente as distribuidoras, o governo, no geral, observa para poder justificar certos investimentos na infraestrutura elétrica, né? O que é que os entes públicos e privados observam para determinar e decidir onde o dinheiro vai ser investido? Bem, primeiro, esse delay aí trouxe esse probleminha de som, mas acho que fui eu que não desliguei o microfone, daí você ficou pegando meu som atrasado. Mas eu entendi as duas perguntas e sei que, como eu falei, nós trabalhamos num diagnóstico do estado do Piauí
desenvolveu essa parte sul do estado, né? Eu vejo ali, e nós até levantamos as demandas dos investidores ali, dos empresários, né? Eu tenho certeza, né, não tenho dúvida, que a qualidade de energia é o que falta para o grande desenvolvimento dessas regiões, né? Elas têm que igualar a competitividade com outras regiões já com uma infraestrutura melhor. Existe aí no Piauí também uma intenção, não sei se já se instalaram ou não, uma empresa na área de criação de frangos. E lá no Paraná, nós temos uma área de criação de frangos muito pujante, né? E frango, a energia no preço do frango tem uma participação enorme. Se eu não me engano, é coisa de 50% do frango é energia, né? Que gasta para o preço da carne de frango. Então, é fundamental. E frango é o seguinte, se você perder, tiver uma queda de energia, morre milhões de frangos, né? Milhares de frangos, e depois vem a vigilância sanitária, saber por que morreu, se não é doença, tudo. Então, tudo isso tem uma implicação, né? Quanto à qualidade da energia. E cada vez o mundo está mais exigente, as máquinas, os equipamentos são mais exigentes. Então, eu não tenho dúvidas de que a qualidade de energia é a grande alavanca para mudar o patamar de desenvolvimento dessas regiões do agro piauiense, né? E eu diria assim, você me pergunta ali quais são os indicadores, né? Claro que nós temos que ter aí uma visão assim, além da qualidade da energia, o potencial de cada região. Eu fico pensando ali, com o hidrogênio, que é um projeto fabuloso que o Piauí tem de hidrogênio, a gente poderia talvez desenvolver uma área de fertilizantes, que é uma coisa que é necessária, muita energia, né? Uma área de fertilizantes que o Brasil hoje importa da Rússia, né? Poderia ser uma área que pudesse desenvolver mais a área da agricultura, e para isso, acho que a sugestão, até vou ver se os colegas depois eles concordam, o primeiro passo era fazer um grande diagnóstico de onde implantar, fazer um projeto cirúrgico, né? Veja, não é problema da Equatorial. A Equatorial está fazendo um trabalho excepcional, que é o trabalho dela de operação e manutenção da rede. Nós temos que equipar essa rede com mais coisas, né? E que a Equatorial não vai fazer isso fora do timing que ela tem perante a ANEEL, né? Ela tá fazendo o que está no contrato de concessão. O que eu estou sugerindo aqui é a gente traga inovações na rede, que venham investidores para fazer essas inovações na rede, ou o próprio governo, né, com programas. Eu já vi, eu li aqui notícias, mesmo aqui fora, eu li notícias aqui de que a FINEP está com programas de investimento e tem vindo outros fundos para investimentos no Nordeste, que são os estados que têm uma qualidade de energia um pouco pior em relação ao Sul. Mas eu não tenho dúvida, Xangai, que a qualidade de energia é a grande alavanca para o desenvolvimento dessas regiões que já se instalaram ali, né? Elas precisam, e todas elas têm uma demanda de qualidade de energia ali, que nós elencamos nesse nosso diagnóstico, né? Nós temos que achar agora, fazer um diagnóstico do que colocar, de que tipo de equipamentos colocar para melhorar essa... Não é só investimento em rede e subestação. A gente pode pensar em baterias, pode pensar em fazer microgrids ali, né, para atender aquelas demandas específicas. Perfeito, Guetter. Eu queria abrir espaço caso alguém tenha alguma pergunta. Pois não. Um minuto, Guetter. Tem uma pergunta da plateia, tá? Boa tarde. Boa tarde, Guetter, professores e demais presentes. Meu nome é Carlos e eu sou da área de comunicação, publicidade. Então, estamos aqui para aprender. E uma coisa que a gente viu hoje foi o DEC, que é uma variável que mede quantas horas por ano o cidadão passa sem energia. Então, eu te pergunto, nesse contexto, já que você veio ao Piauí, como você vê o Piauí alcançar um padrão elevado de qualidade de energia?
Você enxerga isso a médio ou longo prazo? Olá, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Eu diria assim, se nós não fizermos nada, ficarmos só com a legislação que nós temos hoje, a melhoria vai ser gradativa e lenta. Ela é lenta. Em todos os estados ela é lenta. O que eu estou propondo é que esses estados que têm uma qualidade de energia mais carente recebam algum tipo de tratamento diferente. Nós temos que dar um mínimo de qualidade de energia para o país inteiro. Então, é isso que eu proponho, um diagnóstico, e isso nós temos gente disponível para fazer isso, né? O Brasil tem excelentes técnicos para fazer isso. Onde fazer o primeiro investimento? A ANEEL, ela chama isso de investimento prudente em cada estado, né? Em cada estado. Eu estou falando assim, em Brasil, onde investir primeiro? Em qual estado que nós vamos investir primeiro para melhorar a qualidade daquele estado? Eu acho essa diferença gritante e eu acho que nós temos que dar uma solução para isso. Então, se nós fizermos um esforço, assim como é feita uma ponte, o governo federal faz uma ponte num estado lá, ou faz uma estrada num estado, nós fazemos um investimento naquele estado para a melhoria da qualidade de energia daquele estado, para deixar pelo menos mais próximo do mesmo patamar de atração de novos investimentos e para que possa desenvolver aquela região que, do jeito que nós estamos indo, nós vamos... Cada estado vai melhorando um pouquinho, mas sempre vai manter a mesma diferença. O que eu estou propondo é a gente fortalecer mais os estados que precisam mais dessa questão mais carentes dessa qualidade de energia. Perfeito, Guetter. Obrigado pela sua participação. Olha, Xangai, eu que agradeço, peço desculpas aí pela questão do delay, né? Mas você veja como a tecnologia é fantástica, né? A gente consegue se comunicar à distância, com um fuso horário de 5 horas que nós estamos aqui, mas eu agradeço mais uma vez o convite, desejo sucesso aos colegas e obrigado aí, Xangai, pela tua participação e tua coordenação aí do nosso painel, tá bom? Forte abraço a todos. Obrigado, Guetter. Me senti aí que nem aqueles correspondentes, né? Agora vamos passar para uma abordagem mais técnica com o professor André Pessoa, que é engenheiro eletricista pela Universidade Estadual do Piauí e doutor em engenharia elétrica pela Universidade de São Paulo. Atualmente é coordenador de um time de cientistas de dados e professor na Universidade Estadual do Piauí. Especialista em inteligência artificial e redes elétricas inteligentes. O painel do Dr. André tem o objetivo de mostrar a importância dos sistemas elétricos inteligentes. Não, a outra. Essa é a do Paulo. Testa aí, André. Vê se funciona. Testando. Ótimo. Perfeito, novamente agradecer a oportunidade de estar aqui participando de um evento tão
importante aqui para o estado do Piauí, tendo o apoio do próprio governo do estado, tendo o apoio da Universidade Estadual do Piauí, da Invest Piauí, e de tantos órgãos de extrema competência, de tantos profissionais que trouxeram muito valor aqui nesse momento. Então, o primeiro momento é de agradecer também a todas essas pessoas e profissionais incríveis, ao senhor Getter, que trouxe uma visão extremamente lúcida, e eu pretendo interfacear, entrar, tangenciar em alguns pontos que ele trouxe aqui na nossa discussão. Agradecer também ao professor Paulo, ao Xangai, por estarem aqui compartilhando este painel, e agradecer a todas as pessoas aqui que estão nos testemunhando, né, contribuindo conosco nesse momento tão importante. Então, basicamente, acho que vamos entrar primeiramente no entendimento sobre qualidade, né? O senhor Getter, ele trouxe uma série de pontos, né? E eu queria solidificar vários aspectos que foram apresentados até então. O que vocês imaginam como sendo qualidade de energia elétrica? A qualidade de energia elétrica é, antes de mais nada, um contrato. Ou seja, estabilidade. Ou seja, espera-se que as coisas funcionem de um jeito que permita a devida operação de tudo aquilo que usufrui de um sinal de tensão, entendeu? Que usufrui de tudo aquilo que é gerado, toda a energia gerada. Então, se você tem equipamentos elétricos, se você tem uma indústria, se você tem qualquer coisa eletroeletrônico, ele demanda que a energia que chegue até ali respeite uma série de requisitos mínimos para que a operação, o funcionamento daquele equipamento, ela aconteça de uma forma correta e previsível. Ou seja, ele foi projetado para ter um nível de tensão X, então ele tem que ter esses requisitos mínimos necessários para que ele opere de uma forma devida. Então, esse é o start aqui da nossa conversa. Então, a gente vai começar solidificando um pouco esse conceito de qualidade. Depois, a ideia é a gente começar a falar sobre mudanças. O que é que mudou no sistema, né? O que é que está mudando, por exemplo, com esses grandes pontos de geração distribuída, né? Extremamente benéfica no ponto de vista ambiental, entretanto, que está trazendo uma série de mudanças no fluxo. Então, esse é um ponto que a gente vai estar entrando, e depois a gente vai estar caminhando para um processo sobre a modernização desse sistema e as oportunidades que estão abertas. E a conclusão da minha fala vai ser sobre as últimas provocações que o senhor Getter trouxe sobre o que podemos fazer em termos de melhorar o nosso cenário atual, de como contribuirmos ativamente em termos de sociedade. Então, a qualidade é um contrato. A qualidade envolve esses requisitos mínimos. E tudo aquilo que é necessário para que usuários finais ou a indústria opere tem a ver com qualidade. Tem a ver com o nível de tensão, tem a ver com a forma de onda, ou seja, você tem uma tensão que tem que ser senoidal, então espera-se que essa forma de onda seja perfeita, seja uma senoide perfeita, que tenha uma frequência de 60 Hz. Então, são uma série de características que caracterizam, que representam essa qualidade mínima. E a gente tem órgãos que regulamentam. Então, por exemplo, temos regulamentações em torno disso, como o próprio PRODIST, que traz referências sobre o próprio DEC, o FEC, sobre, por exemplo, a distorção harmônica total e outros elementos que são importantes em termos do que se espera, do que as concessionárias elas devem oferecer para os usuários, tá? Então, esse é o ponto. Estou tendo bastante distorção aqui, né? Mas tudo bem. E aí esse é o ponto. E aí o que acontece? A partir do momento que a gente tem uma inserção de geração distribuída, a regra do jogo muda. Qual era a regra do jogo? A regra do jogo, eu vou tirar o fone que está muita distorção aqui. A regra do jogo, ela envolvia o quê? Ela envolvia, basicamente, você ter um sistema que hoje em dia é um sistema radial, ou seja, o sistema ele tem uma arquitetura adequada. Então, quando a gente olha para o nosso sistema clássico, sistema antigo, digamos assim, o que era até então, é um sistema devidamente radial. Você tem os terminais, você tem todas as barras do sistema que se interligam, e você tem um fluxo de potência que ele é unidirecional. Você tem a fonte geradora, e esse fluxo de potência ele vem indo até as cargas. Então, você tem as cargas
finais do sistema que vão estar recebendo essa potência e vão estar operando de uma forma devida. Quando a gente começa a trazer geração distribuída, a regra do jogo muda. Porque você tem um elemento que está injetando potência em pontos aleatórios do sistema e essa ingestão de potência muda. Não é mais unidirecional. O fluxo de potência, ele deixou de ser unidirecional. Ele passa a ser bidirecional. E aí, eu pergunto para vocês, né, o que vocês acham que acontece quando você tem um fluxo de potência bidirecional? Será que as coisas funcionam como deveriam funcionar? O que acontece quando você bota um painel solar, né, ou uma fazenda eólica? O que tem ali? Tem equipamentos chamados de conversores de eletrônica de potência. O que esses elementos implicam? Eles injetam componentes harmônicas no sistema. E o que essas componentes harmônicas que são injetadas por esses elementos implicam? Implicam uma piora de todos aqueles índices de qualidade que são esperados que as concessionárias respeitem e que são necessários para que os equipamentos, ou seja, que aquele contrato que eu falei seja respeitado. Ou seja, o que geração distribuída, GD, está trazendo em termos de CEP? Um problema de garantir aquele contrato ali que eu citei inicialmente. Então, em termos de distorções harmônicas, em termos de tudo aquilo que antes funcionava devidamente, vai ser questionado. Quando a gente olha para o sistema de proteção, ou seja, você tem os relés que são projetados para atuarem de acordo com níveis de curto-circuito que são observados no sistema. Quando você tem uma geração distribuída, essa corrente de curto-circuito, ela não é mais a mesma. Se você for emular uma corrente de curto-circuito, aplicar um curto-circuito no sistema, e você for emular isso, e metrificar esse nível desse curto-circuito em um sistema sem geração distribuída e com geração distribuída, os números não são iguais. O que você faz quando você calcula uma corrente de curto-circuito? Você parametriza os relés, você parametriza os religadores. E o que esses elementos que eu citei fazem? Eles servem para dar proteção para o sistema diante de curto-circuito. E qual é o impacto de um curto-circuito no sistema? Gerar interrupção na energia elétrica. Tem um curto-circuito, o relé vai fazer um disjuntor atuar, vai isolar uma parte do sistema e você vai ficar sem luz em casa, vai ficar sem energia. Não vai ligar, a geladeira não vai ligar, a luz não vai ligar, a TV não vai ligar. E o que vai piorar? DEC, FEC. Percebe que tudo está interligado? Você ter geração distribuída afeta não só o contrato que eu citei, daquilo que a gente espera em termos de qualidade, mas afeta também o acionamento do sistema de proteção. Mas eu vou te dizer uma coisa, tudo que a gente tem em termos de sistema de proteção já foi projetado, está calculado. Então, será que a gente tem que recalcular tudo? Possivelmente sim. Só que daqui a N dias, a gente vai ter uma outra planta solar inserida no sistema. E aí os níveis de curto-circuito já mudaram de novo. E aí a gente tem que recalcular de novo tudo. Percebam que aquilo que antes existia no sistema eletropotência, que era estabilidade, a gente perde a estabilidade. Ou melhor dizendo, a gente perde a previsibilidade. Sistema elétrico, ele demanda uma boa previsibilidade. Porque tendo uma boa previsibilidade, você consegue projetar elementos como, vou botar um banco de capacitor ali para melhorar problemas em termos de nível de tensão. Para melhorar o quê? Qualidade da energia elétrica. Eu tenho GD instalada, grandes blocos de potência sendo inseridos. Eu não estou falando necessariamente apenas de uma nano GD, que é você lá na sua casa botou um painel. Estou falando às vezes de um nível muito maior que isso. Agora vamos abstrair. E o que acontece se você tiver milhares e milhares e milhares de pessoas com energia solar em casa injetando no sistema? Uma só é pouco, mas se você tiver milhares e milhares de micro GDs no sistema, você tem uma GD significativa. O que eu estou querendo trazer com essa fala? Que a partir do momento que a gente está trazendo GD, a gente está trazendo complexidade. O nosso sistema que a gente conhecia não é mais o mesmo. Houve uma mudança. E como que a gente lida com isso? Demanda-se estudo.
demanda-se pesquisa, demanda-se investimento. Ou seja, se a gente ficar com os braços cruzados e não fizer nada, o que vai acontecer? O sistema vai ficar em colapso e a gente não vai aproveitar todas as benesses que a geração distribuída oferece. É isso? A gente vai ficar de braços cruzados, deixa acontecer aí. Deixa acontecer. E aí, não faz nada. Não. A postura, a gente tem que ser proativo. Se está tendo uma mudança no sistema, a gente tem que agir ativamente para garantir que essa mudança seja devidamente tratada, para que o sistema ele fique mais azeitado possível. Certo? Então, é esse o ponto. Tudo muda. As concessionárias, elas fazem algo que é chamado de plano decenal. O que é o plano decenal? É um plano de 10 anos de projetos que vão ser feitos para melhorar a qualidade do sistema. Como que fica um plano decenal se você não tem previsibilidade? Como é que fica? São muitas perguntas, né? E todas elas demandam respostas. E como que a gente responde? Com estudo, com pesquisa. Por isso que eu já vou estar adiantando o que eu botaria na carta do Piauí, né? Um processo sistemático de investimento em pesquisa, com base nas instituições de ensino. A gente tem a Universidade Estadual, que tem condição de estar desenvolvendo pesquisa, tem várias instituições de pesquisa e desenvolvimento, né, que pode estar contribuindo nessa pauta. E esse é um ponto. As coisas estão mudando, precisamos fazer pesquisa para ter a resposta e para orientar da melhor forma possível como resolver esses problemas. E aí, por exemplo, quando a gente olha para a comunidade, né? O que a comunidade acadêmica vai fazer? Vai fazer pesquisa, né? A comunidade acadêmica faz pesquisa, é o que faz de melhor. Então, vão surgir pesquisas em torno de quê? De impacto de geração distribuída, em relação, por exemplo, na perspectiva de qualidade de energia. Vão surgir diversas pesquisas em torno disso. E aí vão ter vários propósitos. Por exemplo, geralmente, pesquisas que envolvem qualidade de energia, eles vão estar considerando o quê? Sistemas padrão. Pegam-se sistemas de análise padrão do I3S. Né? O sistema do I3S de 34 barras, que muitas vezes nem são sistemas brasileiros. E existe muita pesquisa que é feita em cima de sistemas que não são brasileiros e são tiradas conclusões em cenários que não necessariamente estão tão próximos do nosso. Então, por que não a gente trazer a pesquisa mais para próxima? Por que a gente não emula da melhor forma possível o sistema Piauí, entendeu? Que tem todas essas nuances, e a gente faz estudo e análises com dados aqui do nosso estado. Esse é o ponto. Né? Por que a gente vai fazer, às vezes, pesquisa com dados ou com modelos de sistemas alienígenas, né, que fogem da nossa realidade, e a gente não foca em dados nossos? E aí a gente começa a entrar em uma série de cenários. Né? Por exemplo, a gente começa a entrar numa seara de sistemas inteligentes. Sistemas inteligentes de quê? O que tem? Esse inteligente vem de quê? Vem de inteligente que vem da gente que dá inteligência para o processo com base nos dados do processo. Se a gente quer desenvolver soluções com base em A, a gente precisa de dados. E esses dados vêm de onde? A gente vai colocar medidores no sistema. Esses medidores vão ser alocados como? Qual é o critério? A gente vai usar um algoritmo de otimização. A gente vai alocar medidores no sistema tentando melhorar a localização de curto-circuito. Por que o DEC é triste? Por que o FEC é triste? Porque qual é o método de localização de curto-circuito que existe hoje? Agora. Faltou luz na tua casa. Qual é o método de localização de curto-circuito que vai acontecer ali? É alguém que vai ligar para a concessionária e vai dizer, olha, faltou energia em meu bairro. Esse é o nosso grande método de localização de curto-circuitos. Tecnologia de ponta. É uma ligação. Vamos ter senso crítico. O que vocês acham com relação a isso? É bom? É ruim? Faz sentido? Não faz sentido? Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que não faz muito sentido, eu acho que não é ideal. Se a gente está pensando em um estado que seja mais moderno, a gente tem que investir em pontos de coleta de dados, a gente tem que ter medidores instalados em locais estratégicos, no qual a gente vai poder pegar dados e com esses dados desenvolver soluções de IA que possam ser úteis para resolver algum problema, para localizar um curto-circuito ou então para dar previsibilidade.
qual é o remédio quando a gente está enfrentando um cenário que tem zero previsibilidade? Ó, vou deixar vocês pensarem aí. 2 segundos para vocês pensarem. O remédio para lidar com o problema de baixa previsibilidade é dado. Quando a gente não conhece a si mesmo, a gente não consegue resolver nada. Primeiro tem que conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo o sistema. Quais são os dados? Com que dados eu tenho para trabalhar? Como é que eu vou entender o perfil de carga? Porque tudo que eu falei, quando eu falei sobre injetar potência vinda de geração distribuída intermitente, a gente está pensando, a gente está falando de coisa que tira a previsibilidade. Então a gente precisa de previsibilidade. E para isso a gente precisa de dados. E aí a gente começa a conseguir criar um mapa ou uma metodologia de estudo que possa nos guiar de alguma forma. Porque até agora, no jeito que está, a gente está às cegas. A gente não tem como propor uma grande solução. Então, o grande ponto para botarmos na carta do Piauí é dados. Precisamos de dados. Precisamos ter espaço para desenvolver metodologias baseadas em dados. E como é que a gente tem dados? A partir de uma modernização do sistema. E aí a gente tem muito a aprender com o Seu Getter lá, com a Copel. A gente tem muito a aprender com a galera que avançou muito mais na frente, coisa que ainda, hein? Não avançamos aqui, ainda. Então, esse é o ponto, essa é a deixa, esse é o fechamento que eu queria trazer. Temos um cenário complexo, mas não é por isso que a gente tem que se desesperar, né? Tem como resolver o problema. E aí acho que envolve P&D, pesquisa e desenvolvimento. Antes do desenvolvimento, vem a pesquisa. E aí esse é o ponto. Um estado que investe em pesquisa é um estado que tem todo o potencial do mundo para mudar aqueles gráficos, né? Sair da posição daquele gráfico ali. Porque a gente passa a melhorar nossos índices de qualidade, porque a gente tem mais maturidade, a gente tem mais proatividade, e com isso a gente consegue tomar todas as decisões necessárias em termos de melhoria do nosso sistema. Tá? É isso. Essas são as palavras que eu queria trazer aqui para a gente. André, obrigado pela palestra. Inclusive, pesquisa e desenvolvimento é algo que está na componente tarifária, né? E uma das coisas que eu vejo muita gente discutindo é que a gente paga o P&D na conta de energia, mas eu não sei se aquele P&D está vindo para cá, para o Piauí. Eu não sei se lá estão fazendo pesquisas para cá, para o nosso sistema. Então, às vezes, ter também medidas regulatórias que você consiga, né, monitorar melhor para onde esses recursos de pesquisas estão indo e, às vezes, direcionar para o Estado, para a UESP, para a Universidade Federal, para o IFE, para poder realizar a pesquisa aqui, seria uma possível solução também, né, nesse processo. E aí, fechando a nossa rodada de palestra, o nosso painel, ouviremos agora o professor Paulo César, que é bacharel em Engenharia Elétrica pela UFP, é mestre em Energias Renováveis pela UFP e atualmente professor do curso de Tecnologia em Energias Renováveis da UESP. A sua palestra irá abordar um olhar focado em soluções aplicáveis do conceito de zero grid às tecnologias de armazenamento e integração de fontes renováveis. Com a palavra o professor Paulo. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Feliz aqui por estar aqui participando desse evento, né? Dou os parabéns aos alunos do curso onde eu estou aqui representando, né? Curso de Tecnologia e Energias Renováveis, né? E está aqui, professor André, muita gente para pesquisar, né? É que eu falo sempre para esses meninos, né? A gente precisa pesquisar, a gente precisa estudar, tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, né? Muita coisa mesmo. A gente vai encontrar aqui nas soluções problemas que faltam pessoas para executar. E a gente, né, aqui acho que tem colegas engenheiros, tem colegas que estão se formando, né, em áreas de tecnologia. Problemas é o que faz da vida do engenheiro o ganha-pão, né? A gente vive para resolver problemas e a gente gosta de resolver problemas. E esses problemas relacionados a essa qualidade de energia que a gente está debatendo aqui, tem vários problemas aí em aberto, precisando de gente, né, para botar a mão na massa e se desenvolver essas tecnologias, esses pensamentos. Então vamos começar aqui a palestra, né? Então a gente já abordou bastante sobre qualidade de energia, né?
a gente teve uma explicação. Eu achei muito interessante a pergunta do colega, né, que já entendeu de início o que era o DEC e o FEC, né? Eu lembro que eu estava na universidade, o professor falava e eu demorei um pouquinho, o colega aqui já entendeu já de imediato o que seria o DEC e o FEC. E a gente vai falar desses desafios, né? Relembrar, porque os desafios já foram colocados aqui. Quais são os desafios, né? Nós temos as intermitências e as flutuações de energia, que justamente são o que causa, né? Às vezes a falta de energia no local, a baixa qualidade de energia, né? Isso está muito associado hoje à inserção de solar e à inserção de energia eólica no sistema, né, elétrico de potência. Vamos abordar também, como já falou o professor André, da inversão de fluxo, que hoje, quando a gente está falando da geração distribuída, né, seja a mini, a micro, é também um ponto importante, né? Está em debate a todo momento, eu vejo já até ultrapassa as esferas, né, da engenharia, porque a pessoa instala um sistema de energia solar fotovoltaico na sua casa e aí vem vem a Equatorial e peraí, a gente não pode mais aceitar aqui a sua energia solar não, né? Porque inversão de fluxo. Aí a pessoa, né, desanima. Mas a gente vai abordar isso aqui é um dos problemas que a gente vai abordar, né? Eu achei essa matéria muito interessante, né? Quando a gente está falando lá de intermitência e flutuações, que a gente acompanhou, né, nas notícias o que aconteceu lá na Espanha, né, na Península Ibérica, que é Espanha e Portugal, que foi esse apagão, né? E aí, já sabendo, né, de como está se formando a matriz elétrica na Europa, que é esses investimentos, né, em solar, esses investimentos em energia eólica, a primeira coisa que eu já sabia quando eu vi as primeiras notícias, né? Vão botar a culpa na energia solar ou na energia ou energia eólica, né? Porque é justamente o que o professor André está falando aqui ainda agora. Muda, a cada momento muda, né? Os sistemas de proteções, eles são dimensionados para uma situação. Você vai inserir a energia solar fotovoltaica, você vai inserir a energia solar eólica, vai mudar. E principalmente por causa do caráter, né, intermitente desses sistemas, né? Ora, não vai ter produção de energia solar à noite, né? E se tiver, tem locais que não vão ter ventos 24 horas também, né? Isso pode até ter vento 24 horas, mas não na mesma velocidade. Então isso faz aqui, professor André, como a gente está falando, né, uma inserção de potência e depois uma diminuição. Uma inserção e uma diminuição. E o nosso sistema originalmente não foi feito, né, para estar trabalhando desse formato. O que ele queria era exatamente uma estabilidade, né, uma produção contínua. Infelizmente, a energia solar, a energia eólica e outros tipos de gerações são muito bons, mas tem esse problema que não tem como resolver, né? Não vai ter como nunca a energia solar ser produzida à noite, não vai ter como produzir eólica sem vento. Então, como eu estou falando aqui para vocês, ó, esse caso aqui em si, né, ainda não está definido o que aconteceu. Mas eu falo para vocês que quando fala de hoje, né, quando vão falar de apagões que existe por aí, né, de queda de sistemas de distribuição de eletropotência, quase sempre já vão direcionar logo como se fosse, né, a culpa da geração solar ou eólica. Então esse problema, né, de qualidade de energia, agora entrando dentro da questão do desenvolvimento sustentável, que também era um dos pontos aqui do nosso painel. Então é justamente esse debate, né? Qual é o contraponto se nós temos a energia solar fotovoltaica com esse caráter intermitente, ou seja, nós não temos controle de quanto vai produzir. Qual seria o contraponto, né? Seria as termoelétricas. Então a termoelétrica ela ganha da energia solar, por mais que doa dizer, né? Ela ganha porque o que precisar, tendo o carvão disponível, tendo o óleo diesel disponível, tendo o gás natural disponível, ela vai me produzir, seja de noite, de tarde, de dia. Então hoje
tem como se esse contraponto, né? essa briga, né? Qualidade de energia e desenvolvimento sustentável. Porque se eu for pensar só em qualidade de energia, eu só instalaria termoelétrica e deixaria o meio ambiente para lá, né? Aí sim, eu tinha assistido um sistema totalmente, né, muito mais confiável, porque nós temos, querendo ou não ainda, uma disponibilidade do petróleo que é suficiente para manter essas termoelétricas funcionando, e é dar continuidade para o sistema, né? Não ia ter esse problema de intermitência. Aqui no Brasil é muito característico essa situação, porque o Galter já falou, né? O plano de termoelétricas que aconteceu lá em 2001, que a partir dali o Brasil sofreu de diversos apagões, e naquele tempo a solução foi exatamente essa. Estou tendo apagão, o que é que eu tenho que fazer? Construir termoelétrica. Naquele tempo a solar ainda não era no patamar que está hoje, a eólica não está no patamar que está hoje, mas mesmo se fosse naquele tempo ali, a solução que a maioria ia olhar era justamente a termoelétrica por causa desse problema de intermitência desses sistemas. Então, tem solução para isso? Tem. Não tem como resolver 100%, mas tem como melhorar em muitas situações, que é justamente essa questão das redes inteligentes, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Algumas informações que eu achei interessante também, né, que estima-se que existem cerca de 100 novas termoelétricas em diferentes fases de tramitação. Isso agora, né? Então, ainda assim, as termoelétricas elas estão a todo vapor aí sendo construídas. Por quê? Justamente por causa desse caráter da questão da qualidade de energia. Se eu quero priorizar a qualidade de energia, às vezes eu vou ter que priorizar a construção de termoelétricas. Então, a gente tem que estudar ainda mais esses sistemas de energia renováveis, né, inteligentes, conectados no sistema de distribuição, que é para justamente se livrar de vez, de algum momento, né, dessas usinas termoelétricas no nosso sistema. Agora, falando um pouco desse problema da inversão de fluxo, o professor André já explicou como que acontece esse problema, né? Muito bem. E, como ele falou, a distribuidora não tem o que fazer, gente. A Equatorial tem esse problema, as distribuidoras do Brasil têm esse problema, mas as distribuidoras não tem o que fazer. Se a rede não está pronta para receber o sistema, é melhor não receber, porque isso ali vai causar futuramente algum problema que vai fazer com que algum consumidor, que não é o que instalou energia solar, não tenha energia na sua casa. Então, mas existem algumas soluções que a gente pode também reverter esse processo de inversão de fluxo? Tem sim, né? Primeiro, o que é que a norma fala, né? Então, agora falando aqui dentro da parte de geração distribuída. Como eu falei, essa inversão de fluxo está um problema que está muito presente dentro da geração distribuída, que são os projetos de microgeração, né, e de mini geração. Então, dentro da geração distribuída, o que é que a norma da ANAEL fala, né? Resolução da NARTIV 1059. Que as distribuidoras devem realizar estudos para identificar as opções viáveis que eliminem tal inversão. Então, primeiro, qual a responsabilidade da distribuidora? De levantar estudos. Ela tem que fazer o que ela puder fazer para fazer com que a inversão de fluxo naquela linha não aconteça. Então, ela vai testar aí todas as possibilidades. Reconfiguração dos circuitos e remanejamento de carga. Então, dentro dos pareceres de acesso, né, de geração distribuída, vai aparecer esse item lá, quando houver necessidade de estudo de fluxo de potência. Do jeito que aquele sistema ali for instalado, o professor André quer instalar energia fotovoltaica na casa dele, só que a rede lá dele naquele momento não está suportando uma nova instalação. O que é que a distribuidora vai fazer? Uma das opções aqui, ela vai fazer a reconfiguração dos circuitos e remanejamento da carga. Vai adicionar um transformador, né? Tirar a carga de um transformador, passar para o outro. Ela vai tentar eliminar esse problema de inversão de fluxo. Mas tem vezes que ela não consegue. E um dos exemplos clássicos que ela não consegue, né? Ela fala que conexão em nível de tensão superior. Ou seja, ela quer que você instale o seu próprio transformador. Imagine, você tem uma casa, né, com 2 ar-condicionados, uma televisão,
Mas para o carro de você ter uma geração distribuída, você tem um transformador, uma subestação na sua casa. Então, às vezes, não acaba inviabilizando, né, o processo de compra, de venda, o mercado em si de energia fotovoltaica. Outra coisa que ficou muito famoso, né, porque até pelo desconhecimento das pessoas, que é a redução da potência injetável em dias e horários pré-estabelecidos ou de forma dinâmica. Então, algumas pessoas devem ter acompanhado, né, que acho que foi a CEMIG que emitiu um parecer dizendo que ele podia instalar, né, o sistema de energia solar fotovoltaica, mas que só poderia ligar o sistema de meia-noite a 5 horas da manhã, alguma coisa assim, né? Aí eu pensei, oxe, como é que eu vou fazer a energia solar gerar à noite? Então não é essa a interpretação que essa CEMIG tem. A gente vai já ver aqui também um pouco, né? Ela está falando sobre armazenamento de energia, né? Eu gero durante o dia, armazeno e injeto na rede o que eu armazenei durante o período da noite. Então também existe solução para esse tipo de problema. Uma coisa que melhorou bastante, né, foi essa resolução normativa 1098, né, de julho de 2024, que disse que é dispensado da análise de inversão de fluxo, ou seja, não vai ser problema para você inversão de fluxo, né, se você tiver sistemas que não injetam energia na rede, que é o caso do zero grid, potência de geração distribuída compatível com o consumo da unidade consumidora durante o período de geração. Então, por mês, digamos assim, eu consumo 500 kWh e o meu sistema é justamente para abater só os meus 500 kWh. Então, se você for fazer um estudo e conseguir comprovar que a sua inserção de energia ela é compatível com o que você consome, você pode ter, né, essa dispensa do estudo de inversão de fluxo. E microgeração em alto consumo local com potência de até 7,5 kW, que é também conhecido como fast track. Então, se você comprar um inversor de até 7,5 kW, você também consegue dispensar esse estudo de inversão de fluxo. Então, vejam que a própria Anael já colocou algumas soluções disponíveis para a gente no mercado de microgeração, né? Então, você, se enquadrando dentro de uma dessas três opções, você consegue fazer essa dispensa da inversão do fluxo. Agora sim, falando um pouco de soluções, né? A gente vai debater um pouco sobre redes inteligentes, que é as smart grids, microgrids, baterias e sistemas de armazenamento, o zero grid e os sistemas híbridos. Pronto, né? Tá aqui um exemplo de um sistema inteligente. São as smart grids. Então, quando a gente estava debatendo ainda agora, né? O que fazer então, né, para resolver esse problema de várias inserções de carga, vários consumidores diferentes, né? E como eu faço para sair desse processo de que faltou energia na minha casa, eu tenho que ligar para a Equatorial, né, para avisar que faltou energia. Será assim, acho que os próprios estudantes aqui, se eu colocasse um projeto, desenvolva um projeto aí para vocês elaborar uma forma de que quando faltasse energia na casa da pessoa, mandasse um sinal para a nuvem, que a nuvem enviava para o servidor, que o servidor... Isso aí, gente, não é difícil de fazer. Quem aqui é do curso de engenharia de renovável sabe que isso aí não é difícil de fazer. Então, por que não é feito, né? Porque acho que está faltando mesmo esse, como o professor falou, né? P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então está faltando esse incentivo, né? Por parte de nós, piauienses, né? Que estamos aqui, que somos da academia, que somos do mercado, né? A fazer esses projetos serem desenvolvidos. E, obviamente, né? Das instituições, dos governos para patrocinar das distribuidoras para patrocinar esses projetos. Então vejam, né? Olha onde entra aqui as inteligências artificiais, as IAs, né? Então tudo essas informações aqui, ó, quanto eu estou precisando de consumo da minha casa. Imagine que falte energia aqui nessa casa, imediatamente, vamos voltar um caso mais, né, específico, né? Acontece um curto-circuito aqui nessa casa, ou próximo dela, um raio, por exemplo. Imediatamente, né,
as proteções inteligentes, né, elas vão separar essa casa aqui do sistema de distribuição e o problema fica só por aqui mesmo, né? Não precisa mais o bairro todo ser desconectado porque um problema porventura possa ter acontecido só nesse local aqui. Imagina que uma árvore caia numa linha, no centro, né? Que é o que aconteceu muito, que a gente falou dos desastres ambientais, que aconteceu lá em São Paulo, né? Eles passaram meses, até meses, acho que teve lugar que passou meses não, mas de semanas, né, sem energia elétrica por causa de umas grandes chuvas que tiveram lá. Imagine que no momento que caísse a árvore, né, numa linha de distribuição, só aquele local ali que ficasse sem energia, né, porque desse tempo de atuar a proteção, e todos os outros locais que não tivesse problema, né, ficasse, a energia continuasse. E a questão da rapidez, né, do contato com a distribuidora. Aconteceu, a árvore caiu na linha de distribuição, imediatamente não precisa mais desse processo de ligar, né? O monitoramento vai identificar e vai imediatamente abrir o chamado, né, para a distribuidora. Então vejam que esse Smart Grid aqui, ele vai ser uma solução para enormes problemas de qualidade de energia. Certo? Em relação à inserção de potência no sistema de distribuição, ele vai fazer o controle. Tem potência demais aqui no sistema de energia solar, então eu diminuo a potência. Diminuiu a potência aqui na eólica, eu preciso colocar mais potência de outro setor, eu já libero de novo aqui a solar. Então, todo momento eu estou fazendo esse controle, né? De energia que sai, energia que entra, onde falta, onde precisa. Isso vai fazendo que o sistema ele seja milhões de vezes mais confiável do que o nosso sistema atual, que basicamente não tem nada digitalizado. As microgrids são pequenos espaços, né? Onde a gente pode fazer, em vez de ampliar o sistema, né, com a cidade toda, né, uma cidade toda digitalizada, inteligente, a gente coloca esse sistema em espaços menores, né? Dessa forma, a gente tem sim nossos sistemas de energias renováveis, por exemplo, solar fotovoltaico, injetando energia na linha, nós temos sistemas de energia eólica, nós temos os sistemas de bateria de armazenamento e ainda assim nós temos o sistema das distribuidoras. Mas o sistema das distribuidoras ele só entraria quando faltasse algum desses sistemas aqui de ou renovável ou de armazenamento. Então imagina que dificilmente, né, a não ser que seja um problema aqui isolado, mas dificilmente aconteceria nesse espaço aqui o que aconteceu lá na Espanha, em Portugal. Por quê? Porque a rede de distribuição ela é conectada, sim, mas eu vou ter a bateria de backup e eu vou ter também o sistema solar e o sistema eólico enviando energia para aqueles locais. Então eu estou descentralizando a geração, estou descentralizando também o armazenamento, né? E eu estou evitando que esses fatores externos, né, da rede, como apagões, como inversão de fluxo que pode afetar aqui a rede, ele entre, né, dentro desses espaços menores. Sobre armazenamento de energia, o que é que a gente tem hoje em pesquisa, em desenvolvimento? Nós temos ainda o armazenamento por baterias de lítio, né? Essas baterias, quando a gente fala assim, o pessoal é muito desanimado, né? Ah, mas bateria é muito caro, bateria ainda tem pouca eficiência. É porque a gente está tão acostumado com a rapidez da evolução das coisas, né? Que a gente acha que a bateria está demorando a evoluir, mas não está. É as outras coisas que estão evoluindo rápido demais, né? Mas bateria ainda é muito pesquisado, né? É muito utilizado e ela tem muita solução hoje em dia para os nossos problemas principalmente de residencial, né? Uma coisa importante que está começando a ser debatido agora, né? Que a gente falou, hidrogênio verde. Hidrogênio verde é uma forma de armazenar energia? Sim, né? É uma forma de armazenar energia. Você gera energia por meio de alguma fonte renovável, solar ou eólica, transforma essa energia em hidrogênio, né?
Você gasta energia para produzir o hidrogênio. De certa forma, essa energia que você gastou para produzir hidrogênio, ela está lá guardada no hidrogênio. Quando você precisar, você pode transportar esse hidrogênio para outro lugar e transformar ele em energia novamente. Então é uma forma assim de armazenar energia. Aqui um exemplo mais diferente, né? Mas o armazenamento hidrelétrico por exemplo, na irrigação é muito utilizado, né? Você precisa irrigar uma grande área, né? Então você faz um sistema de bombeamento que, mas como é que vai fazer para irrigar à noite, que não tem energia solar? Justamente isso, você dimensiona seu projeto para ter água disponível por 2 turnos. E por último, né, falar um pouco do zero grid e sistemas híbridos, que é justamente esse caso, essa situação, né? Imagina aqui que nós temos nossa rede de distribuição e que por algum motivo ela falhe, né? Você vai ter um sistema que, além de ter a geração fotovoltaica, né, ele vai ter também um sistema de armazenamento em conjunto. Quando a gente fala aqui de como fazer esse sistema funcionar, o segredo está aqui, ó. A medição, o TC. Eu não posso jamais, né, se é zero grid, deixar que o fluxo da corrente, né, ela volte para o sistema distribuidor. Então, o meu TC ele serve justamente aqui, ó. Se, por exemplo, passar a corrente para tender, né, a passar a corrente para cá, ele diminui a geração, fazendo com que essa energia, em nenhum momento, ela passa, né, para lá. Então, como eu resolvi meu problema de inversão de fluxo? Se eu sou um pequeno gerador e fui impedido pela distribuidora de conectar meu sistema à rede, a solução seria, por exemplo, um sistema desse aqui, zero grid, né? A gente também pode chamar que esse modelo aqui é o sistema híbrido. Como assim? Ele tanto conecta diretamente na rede, mas também tem o sistema de armazenamento, bateria. E é isso assim, né? Eu tentei ser o mais breve possível, porque o tempo tá bastante longo, né? Nós temos a outra palestra ali já começando também. E a gente fica agora aí por passar de novo a palavra para o nosso mediador. Obrigado, Paulo, pela palestra. E eu vou iniciar uma rodada de perguntas aqui com nossos palestrantes. Eu queria começar com o Dr. André, que eu conheço o André já uns 15 anos, né, André, mais ou menos. Eu conheço o André há muito tempo. E eu sei que o André, ele trabalha e gosta de inteligência artificial antes de IA virar moda. Acho que antes da gente estar falando sobre isso, ele já estava falando sobre isso na universidade. E eu queria trazer uma pergunta sobre isso, né? Que eu queria saber, André, assim, a inteligência artificial, né, ela pode ter um papel central nesse processo de manutenção da qualidade de energia. Principalmente nessas redes complexas como é o SIM, né? E aí eu queria saber de você, naquilo que você já estuda, naquilo que você já pesquisa, quais são as aplicações de IA que você considera mais promissoras nos dias de hoje para poder se aplicar nos nossos sistemas e corrigir diversos problemas que foram elencados aqui relacionados à qualidade. Perfeito. Quando a gente pensa em IA, na verdade, tudo se remete à modelagem, né? Uma solução, ou seja, tudo remete a um modelo matemático e a gente ajusta esse modelo matemático à realidade, aos dados que traduzem o nosso mundo. E esse modelo matemático pode ser uma reta, entendeu? Pode ser o modelo mais simples ou o modelo mais complexo, tá? E aí, como eu quero trazer sobre esse assunto, sobre modelagem, e é exatamente isso. Se a gente for olhar para o nosso sistema eletropotência, qual seria um modelo matemático, a estrutura, a forma de organizar esses dados que mais faria sentido? Um grafo, né? O que é um grafo? Você tem um nó, ele se conecta a um outro nó, aquele nó se conecta a um outro, e você tem toda uma estrutura interconectada. Nosso sistema elétrico é um grafo. E cada pontinho desse gráfico que a gente pode estar modelando o nosso sistema, ele tem dados, ele tem características, né? Ele tem o nível de tensão, a corrente que entra, a corrente que sai, para cada um desses ramos, etc, etc. Quando a gente junta
aquela perspectiva de ter um sistema de medição apropriado, no qual a gente tem medidores alocados no sistema, a gente tem dados, a gente aproveita toda essa infraestrutura que as smart grids prometem, no qual você tem uma centralização do processo de monitoria, de processo de decisão, e a gente modela dessa forma. Eu vejo que o caminho está aí. Existem redes, tem as Graph Neural Networks, né? As redes neurais profundas baseadas em grafos. Ou seja, tem modelo de rede artificial, né? de modelo de IA, que é totalmente criado pensando em grafos. Então, eu penso nisso. Né? Se tem uma vertente que a gente pode estar aproveitando, é esta também. Né? E tem outras vertentes. Quando a gente olha para os dados, e a partir do momento também que a gente tem monitoria, a gente passa a ter história. A partir do momento que eu estou monitorando exatamente agora os dados que eu tenho no meu sistema, e eu mantenho essa monitoria de uma forma consistente, eu passo a ter um histórico, eu passo a saber quais são os dados de hoje, os dados de ontem, os dados de uma semana atrás, os dados de um ano atrás. E quando a gente tem passado, a gente pode ousar sonhar com o futuro. A gente só começa a sonhar com o futuro quando a gente começa a reconhecer o nosso próprio passado. Quando a gente começa a olhar para os nossos dados do passado, a gente pode estimar. E aí tem uma área que é chamada de forecasting, né? Ou seja, previsão de séries temporais. Será que eu consigo prever a demanda do meu sistema todo complexo por causa de GD, devido à presença, usando esse tipo de algoritmo? É possível. Às vezes até prever uma nuvem. Tem uma nuvem passando numa mega usina. Não consigo prever isso com modelo de análise de dados. É muito mais complexo. Esse tipo de previsão é extremamente mais complexo. Agora, você tentar encapsular, tirar mais, botar uma abstração um pouco mais alto nível, tentar entender algumas coisas um pouco mais tangíveis, digamos assim, fica mais possível. Né? Então, assim, fazendo casamento de vários dados, a gente pode tentar inferir uma série de coisas. Então, assim, forecast também é uma outra vertente que tem tudo a ver com o nosso sistema. Né? Perfeito. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, que é o seguinte: a gente sempre quando fala de bateria, sempre quando a gente fala em distribuição num todo, sempre a gente vê uma pirâmide de investimento das distribuidoras, né? Então muitas vezes às vezes você vê que certos avanços demoram a chegar pela questão da TIR, né? do retorno daquilo que está sendo investido, né? E sempre que se olha para a bateria, como você falou, é sempre é muito caro, é muito difícil, não é viável, é sempre essa conversa. E eu queria saber para você como é que você vê essa questão da viabilidade técnica. Você falou que é possível, mas como você enxerga essa parte econômica, né, para a implementação tanto em pequena escala quanto em grande escala? A gente estava até conversando aqui na conferência com os colegas, né, que há 4 anos atrás a gente fazia um investimento de, digamos, R$40 mil, né, para instalar um sistema fotovoltaico comum, desses simples, né, on-grid, no caso, que é sem bateria. Hoje o on-grid ele caiu muito o preço, certo? Estamos aí na faixa de, o mesmo sistema que era 40 mil, hoje em dia a gente, sei lá, está por volta de 20 mil. Deve ter caído o preço aí na faixa de 50%. Isso em 5 anos, para você ter uma ideia, né? Ao mesmo tempo, naquele tempo, né, ou a gente fazia um levantamento para um sistema de baterias para esse mesmo tamanho de sistema, a gente falaria em coisas de 80 mil, né, o dobro do valor. Isso assusta, né, de fato. Com baterias um valor e sem baterias metade do valor, né? Mas o que é que acontece? Como eu falo, como é justamente o que eu estava falando, a gente acha que não está abaixando o preço, né? Porque não está abaixando com as outras coisas. Mas ainda assim está baixando. A gente vê no mercado hoje, como eu estava falando, se há 5 anos atrás você comprava um sistema sem baterias por 40 mil, hoje você com 40 mil você compra o mesmo sistema com baterias. Então vejam como está cada dia mais próximo, né? Ou como hoje economicamente já seria viável colocar. Há 5 anos atrás, tudo bem que existe essa questão de inflação e tal, mas se há 5 anos atrás você queria investir num sistema sem bateria por 40 mil, por que hoje você não quer um sistema por 40 mil com baterias, só porque o outro agora está 20 mil, né? Então a gente tem muito que avançar ainda, de fato.
Mas, assim, o que a gente vê, o mercado, justamente por causa do problema de inversão de energia, de fluxo, né? É cada vez mais abrir o mercado para essa área de baterias. Porque, como eu estou falando, vai ter muitas pessoas que não vão poder, em algum momento, né, não colocar os sistemas, justamente porque a gente precisa manter a qualidade do sistema. A gente não pode ter 1 milhão de pessoas conectadas. Então, justamente por isso, que a solução para algumas pessoas vai ser sim as baterias e, de certa forma, é um investimento que hoje é viável economicamente. Perfeito, né? E é pesquisa, né? A pesquisa faz isso baratear. A gente tem aí as terras raras com tório, né? Com a China investindo milhões, bilhões em pesquisa com esses novos elementos químicos que provavelmente vai baratear, né? E aí eu queria agora abrir o espaço para a plateia, caso alguém tenha pergunta. Como a gente está com o tempo um pouco estourado, para termos aí 1 ou 2 perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aos nossos 2 palestrantes? Eu acho que não. Mas eu queria então encerrar com uma pergunta bem genérica e que gosto sempre de pensar nela quando estou nesses tipos de eventos, que é se vocês pudessem implementar uma única política, uma única estratégia, um único mecanismo para melhorar a qualidade de energia no Brasil, qual seria esse mecanismo? O que vocês acham que vai ser aquilo que vai mudar de maneira exponencial? Eu acho que dados. Acho que essa é a palavra importante. É garantir meios de termos uma devida monitoria do nosso sistema, ter uma intimidade com os dados que representam o sistema, e isso vai abrir portas. Acho que o primeiro ponto é esse, é ter um sistema moderno o suficiente para a gente ter dados do sistema e a gente conseguir implementar soluções com base nisso. O Getter comparou o sistema a um sistema nervoso, né? E um neurocirurgião nunca vai fazer uma cirurgia sem um exame, né? Tem que ter informação. Então, gente, queria agradecer a presença de todos, agradecer a participação dos nossos palestrantes. E assim, esse painel ele teve como objetivo mostrar que garantir a qualidade de energia não é apenas uma questão técnica, mas sim uma questão estratégica, tanto para atrair recursos, investimentos, e é também sobre conectar tanto a parte de inovação quanto a parte de desenvolvimento. Então, agradecer a todos e uma boa tarde. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos, ao tempo em que os convidamos para o nosso último painel, que vai acontecer aqui ao lado no Teatro G3 Telecom.